Presidente Lula reúne governadores e prefeitos para discutir segurança nas escolas e diz que famílias e plataformas digitais também são responsáveis pela paz. Ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal votam por tornar réus denunciados por atos golpistas de janeiro. Procuradoria-Geral da República denuncia senador Sérgio Moro por calúnia após falas sobre ministro Gilmar Mendes. E também dá parecer favorável para a soltura do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. O RB Notícias está começando. Após os episódios de violência em Blumenau e em São Paulo, autoridades se reuniram no Palácio do Planalto, em Brasília, para debater formas de reforçar a segurança nas escolas. O presidente Lula afirmou que famílias e plataformas digitais também têm responsabilidade de manter a paz nas instituições de ensino. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou durante a reunião com chefes dos 3 poderes, governadores e ministros, que as plataformas digitais e as famílias devem ser chamadas para colaborar com a manutenção da paz nas escolas. As chamadas grandes empresas que ganham dinheiro com a divulgação da violência estão cada vez mais ricos. Alguns são os empresários mais ricos do planeta Terra. E continuam divulgando qualquer mentira, não tem critério. Para Lula, esse problema não será resolvido apenas com dinheiro e medidas de segurança pública. Eu fico imaginando as crianças sendo revistadas nas escolas. Eu fico imaginando como seria patético para os pais, para o prefeito, para o governador, para o presidente da República e para as instituições desse país, uma criança de 8 anos tem que mostrar a mochila para ser rastreada. O presidente ainda disse que é preciso ter coragem para discutir a diferença entre liberdade de expressão e cretinice e também levar em conta a necessidade de educar os pais. Segundo ele, a família tem que estar envolvida nesse processo. Não vamos transformar nossas escolas numa prisão de segurança máxima que não tem solução. Nem tem dinheiro para isso e nem é politicamente correto, humanamente correto, socialmente correto. Se a gente tentar fazer isso, a gente está dando uma demonstração que nós não servimos para muita coisa. Porque nós não sabemos resolver o problema real. Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, defendeu a modificação da legislação de modo a fiscalizar as plataformas que lucram com a propagação de conteúdo criminoso e foi claro sobre os usuários que atuam nas redes espalhando discurso de ódio. Para mim bastaria, presidente Lula, um artigo na lei a ser regulamentado pelo Congresso. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. É simples. É simples se nós aplicarmos a legislação. Eu digo aqui em nome do Tribunal Superior Eleitoral que nós conseguimos combater a desinformação ano passado com a legislação existente, com uma interpretação protetiva à democracia, é verdade, mas uma interpretação necessária. Ele completou seu discurso afirmando que essa mesma interpretação é necessária para a proteção das crianças e adolescentes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua vez, complementou a fala de Moraes. O que há de diferente, presidente Lula, no que era no passado e que é hoje? Induvidosamente, aqui cumprimento a fala do ministro Alexandre de Moraes. A internet. De fato, as redes sociais, como um advento social e de mudança de comportamento humano, precisa ter a contrapartida da atenção do Estado brasileiro em relação aos seus limites. Essa reunião que os senhores acabaram de ver agora estimulou e sugeriu o comentário de Ney Gonçalves Dias, que nós vamos apresentar agora. Fala, Ney. Neste evento, o presidente começou dizendo que estava liberando 3 bilhões de reais para estados, municípios e escolas do Brasil para o combate ao que se tornou trágico
dos ataques em São Paulo e Santa Catarina, dos atos contra escolas e sacrifício de crianças. Também foi objeto um aspecto importante, é que continuam nas plataformas digitais uma ou outra ameaça de ataque a esta ou aquela escola, o que é extremamente criminoso. O presidente Lula disse na ocasião que não se trata de transformar as escolas em prisão de segurança máxima. O que quer dizer o seguinte: as escolas precisam ter, sim, segurança interna e externa, em que o policial faça não só a presença na porta da escola, mas a ronda. Porque o agressor, ele pula o muro que está do outro lado da entrada da escola. As medidas de segurança, o presidente falou, são medidas inteiramente importantes. Chamar os pais para ajudar a resolver o problema. Possibilitar aos professores um aprendizado para lidar com essas circunstâncias. Mas destacou o presidente o seguinte: é preciso tomar medidas psicopedagógicas. O que é isso? É você ter um olhar para o comportamento das crianças, para o comportamento mental, para as opções das crianças da escola que dão um sinal da sua maneira de encarar a vida e de enfrentar os problemas de forma normal, de forma agressiva ou de forma omissa. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou para tornar réu 100 dos denunciados pelos ataques golpistas de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou no início da madrugada desta terça-feira pela abertura de ação penal contra 100 acusados de participar dos ataques golpistas de 8 de janeiro, que causaram destruição nas sedes dos três poderes. Esta é a primeira leva de julgamentos das 1.390 pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por participarem dos ataques. A análise começou a ser feita no plenário virtual da Corte, com previsão de término às 23h59 da próxima segunda-feira, dia 24. Moraes sustentou a existência de justa causa para a abertura de ação penal de todos os acusados, divididos entre executores e autores intelectuais dos atos. Na prática, os denunciados se tornam réus. Primeiro a se manifestar após Moraes, Dias Toffoli seguiu o entendimento do colega. São 2 votos na manhã desta terça pela abertura dos processos. Moraes decidiu priorizar o julgamento das denúncias relativas a quem segue preso. Por determinação dele, 313 pessoas são mantidas atrás das grades. Todas tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo ministro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou para a próxima sessão do Congresso a discussão sobre a criação de uma CPI sobre os atos golpistas de janeiro, que os senhores acabaram de ver aí nessa reportagem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou para o dia 26 de abril a sessão do Congresso que estava prevista para esta terça-feira. Havia uma expectativa por parte de parlamentares de oposição ao governo de que poderia ser lido na sessão desta terça o pedido de abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Em entrevista, Pacheco informou que a leitura do requerimento de criação da CPI mista ocorrerá na próxima semana. Houve um fato superveniente em função, sobretudo, do PLN da enfermagem, que será anunciado hoje pelo governo federal, e houve, então, um requerimento de líderes da Câmara e do Senado, diga-se de passagem, a maioria da Câmara e do Senado, solicitando o adiamento. Como não houve uma posição dos líderes em relação à data, houve um arbitramento por parte da presidência do Congresso Nacional de se fazer a sessão do Congresso Nacional no próximo dia 26, na quarta-feira da semana que vem, ao meio-dia, de modo que nós teremos a oportunidade de apreciarmos os vetos, apreciarmos todos os PLNs, inclusive o da enfermagem, que é o desejo muito antigo do Senado e da Câmara dos Deputados,
e a leitura do requerimento. Líderes da oposição que são favoráveis à CPMI enviaram um ofício a Pacheco pedindo manutenção da sessão do Congresso. Os atos golpistas de 8 de janeiro completam 100 dias nesta terça-feira. O Supremo Tribunal Federal, um dos poderes atacados, iniciou nesta terça o julgamento das primeiras 100 denúncias apresentadas pelo Ministério Público contra pessoas envolvidas nos atos de vandalismo que ocorreram em Brasília. Após os ataques promovidos por bolsonaristas radicais no dia 8 de janeiro, a base do governo chegou a apoiar a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os responsáveis pelos atos, mas recuou diante da possibilidade de a oposição usar um instrumento para desgastar o governo Lula. A Procuradoria-Geral da República defendeu a soltura do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, preso após os atos de janeiro. A Procuradoria-Geral da República defendeu a revogação da prisão preventiva do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, a PGR condicionou o relaxamento da prisão ao uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de Torres de se ausentar do DF e de se comunicar com outros investigados, além da manutenção do afastamento do cargo de delegado de Polícia Federal. O ex-secretário está preso há 3 meses por determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator no Tribunal da Apuração sobre os atos golpistas que ocorreram no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Ex-ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro, Torres é uma das autoridades investigadas por suposta omissão nos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília. A Procuradoria-Geral da República entende que existem medidas cautelares diversas da prisão que cumprem de forma mais adequada às finalidades em tela. A seguir, senadores Sérgio Moro e Jorge Cajuru são denunciados pela Procuradoria-Geral da República por falas contra o ministro Gilmar Mendes. Ucranianos que vivem em Portugal vão entregar carta de indignação a Lula durante sua visita ao país europeu. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.